Olá pessoal, a gente vai falar nesse vídeo sobre recrutamento e seleção e eu gosto de usar um livro que trata desse capítulo como um lado da moeda, que é atrair e selecionar pessoas. Vocês em seguida vão ver um vídeo inicial gravado pela aluna Ana, que é estagiária docente da professora Ana Carolina Cruta, que também ministra essa disciplina, e a gente divide as videoaulas. Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa primeira videoaula sobre recrutamento e seleção de pessoas. Esta é a disciplina Administração de Recursos Humanos, ministrada pela professora Ana Carolina Cruta, e eu sou a estagiária Ana, falando um pouco sobre a importância do recrutamento e seleção. Sabemos que pessoas são o principal ativo da organização. São elas que executam as atividades da organização. Então, o processo de adesão dessas pessoas deve ser planejado, pensado e bem executado, para que pessoas adequadas sejam alocadas a cargos e funções. Isso evita desperdício de recursos, de tempo e a rotatividade de pessoas dentro da organização, que é tão prejudicial para a saúde da empresa. Esse processo ele pode ser feito pelo departamento de RH ou uma empresa terceirizada. Isso vai depender da política da organização e dos recursos disponíveis para este processo. De início, é preciso fazer a definição de alguns critérios, dentre eles, a descrição das políticas da organização, dos objetivos, dos valores. Isto precisa estar bem claro no processo de recrutamento e seleção. A descrição dos cargos, como vimos na aula passada, precisa ser descritos, detalhados, colocados as características de cada pessoa que irá ocupar cada cargo. O perfil da pessoa solicitada. Eu preciso saber qual o perfil, quem é a pessoa que eu irei contratar para a organização. Então, algumas perguntas básicas são norteadoras desse início do processo de recrutamento e seleção. Por que eu vou contratar essas pessoas? Quem serão essas pessoas? Como eu irei fazer o processo? Onde, quando, com quais recursos? Este processo ele pode ocorrer no plano interno das organizações, que ocorre quando a organização procura preencher uma vaga para um posto de trabalho mediante o remanejamento de seus funcionários, que podem ser promovidos, transferidos pela movimentação horizontal ou transferidos com promoção, ascensão funcional, entre outros. Mas quais são as vantagens de fazer esse processo no plano interno? Existe uma segurança em relação ao RH, rapidez no processo, disponibilidade de investimentos, motivação das pessoas e a necessidade de investimento de menor. Mas quais são as limitações de fazer esse processo no plano interno? As pessoas já estão conectadas à cultura da organização. Existe protecionismo devido às relações informais que são estabelecidas. Isso gera baixa racionalidade no processo, mas também pode ocorrer relacionamento em conflitos e excesso nas promoções. O processo também pode acontecer no plano externo. Isso acontece quando a organização procura preencher a vaga existente com candidatos externos, atraídos pelas técnicas de recrutamento. Mas quais são as vantagens do processo no plano externo? Existe uma renovação de pessoas na organização, ausência de conflitos em relacionamentos, ou até mesmo a diminuição desses conflitos, ausência de nepotismo e protecionismo, pois as pessoas elas não têm relações prévias, e a manutenção da racionalidade no processo. Mas quais são as limitações desse processo no plano externo? As pessoas que já trabalham na organização podem se sentir desmotivadas ao verem pessoas externas atuarem dentro da empresa. O processo também pode ser bastante demorado e requer uma maior necessidade de investimentos a fim de atrair público-alvo. Também pode ocorrer insegurança em relação às pessoas contratadas, já que elas não são conhecidas dentro da organização. Mas esse processo também pode ser misto, ocorrendo de 3 diferentes formas. O primeiro inicia pelo recrutamento externo, depois o recrutamento interno e, por fim, a seleção. O segundo inicia pelo recrutamento interno, posteriormente o recrutamento externo e, por fim, a seleção.
O terceiro, ocorre o recrutamento externo e interno simultaneamente e, por fim, a seleção de pessoas. Recrutamento. Mas quais são as vantagens e limitações desse processo misto? As vantagens são que existe a renovação de pessoas na empresa. As pessoas vão se sentir motivadas. Vai ser possível a manutenção da racionalidade, já que pessoas externas também estarão dentro da organização. E uma dificuldade de exercer protecionismo. E uma possível segurança em relação às pessoas contratadas, devido ao plano interno. E as limitações podem ocorrer das diferentes formas. Exige um volume de investimento maior, pois estarão ocorrendo processos externos e internos simultaneamente. Esse processo deve demorar um pouco mais, e uma possível insegurança às pessoas contratadas, pois serão contratadas pessoas externas à organização. E uma possível manutenção da subjetividade, pois pessoas internas à organização também serão contratadas. Então, podemos ver que o plano misto apresenta algumas vantagens e limitações que são presentes no plano externo e no plano interno. E assim a gente finaliza o bloco 1, que fala desse primeiro momento do recrutamento e seleção, e vocês podem continuar assistindo no outro bloco de vídeo desse mesmo tema.